Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma das nossas aulas. Hoje será a aula de número 4 e nós estamos na nossa 17ª semana. Nós estamos na semana de número 17, ok? Então, dá uma olhadinha aí no nosso calendário. Hoje é dia 24 de junho de 2021. Hoje é quinta-feira. Se você está registrando no seu caderno, anote aí. Araçatuba, 24 de junho de 2021. Hoje é quinta-feira. Matemática. Atividade do dia. No livro Aprender Sempre, nas páginas 105 e 106. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas relacionados à grandeza de comprimento e de capacidade. Tudo bem? Então, se você está registrando, pausa o seu vídeo para você anotar direitinho aí no seu caderno. Agora que você já terminou de registrar, pegue o seu livro Aprender Sempre e abra nas páginas 105 e 106. Tudo bem? Então, esta é a atividade de hoje, é a aula 6. Qual é a medida? Então, ela começa com uma pergunta, pessoal. Então, aqui eu tenho o que nós vamos aprender, que nós já falamos no início da aula, que vamos falar sobre grandezas de comprimento e capacidade. Vamos falar de medidas. Aí, se você está com o material impresso na sua casa, ó, você tem essas informações, ó, que eu estarei trazendo na aula de hoje. Se você não tem o material impresso, as informações estão lá no DemandaNet, tudo bem? E aí começa com uma pergunta. Quais unidades de medida podemos utilizar para medir comprimentos, pessoal? Quais serão as unidades de medidas que usamos para medir comprimentos? E para medir o comprimento de um lápis, qual é a unidade de medida mais adequada? E para medir a altura de uma pessoa? E a distância de uma cidade a outra? Será que nós usamos as mesmas medidas, os mesmos instrumentos para medir a altura de uma pessoa e para medir a distância de uma cidade até na outra? Então, nós vamos ver agora alguns instrumentos de medida de comprimento. Essas imagens estão aí no material impresso de vocês. Veja alguns instrumentos de medida de comprimento. Então, olha só, eu tenho aqui a régua, eu tenho a trena, a fita métrica e o metro. Como será que vocês acham que, com qual desses instrumentos que nós poderíamos medir a altura de uma pessoa? Qual seria mais fácil? Será que com uma régua? Se fosse com a régua, a gente ia demorar muito mais tempo do que com uma fita métrica ou uma trena. E para medir a distância de uma cidade a outra, será que a gente mede com a régua? Com a trena? Com a fita métrica? Com o metro? Como será que nós medimos essas distâncias? Pessoal, existem instrumentos de medidas adequados para utilizarmos em cada situação. As medidas que são feitas nas estradas, elas usam um aparelho que não está aqui nas imagens, mas ele funciona, né, como se fosse uma trena eletrônica, ou seja, ele mede grandes distâncias. As trenas que nós conhecemos, normalmente elas medem entre 3,5 metros, 4 metros. Pode até ser que tenha uma trena maior, mas quanto maior a trena, mais difícil para manusear. Por isso que foram criados instrumentos mais modernos para facilitar o trabalho das pessoas, certo? Então, cada um desses instrumentos, ele é utilizado de acordo com a necessidade. O construtor, quando vai fazer uma parede, vocês acham que ele usa régua? Ele usa a trena, a fita métrica ou metro? Vai depender do tamanho dessa parede. Se a parede não for tão grande, pode ser que ele use este metro aqui, mas se a parede for um pouco mais alta ou mais larga, ele vai usar a trena, que tem um tamanho maior, certo? Agora nós vamos falar sobre outras medidas, ó.
Veja alguns instrumentos de medida de capacidade. Então, eu tenho aqui este copo. Alguém já viu um copo como este na sua casa? Ele se chama copo medidor, né? Às vezes pode até ser uma jarra medidora. Serve para medir diversos alimentos e principalmente para que as mães, as avós, as tias façam o quê? Receitas, né? Porque cada receita tem a quantidade adequada, né, de ingredientes. E depois nós temos essa jarra, que ela tem meio litro, ó, 500 ml ou 1 litro. Aí depois nós vemos este galão aqui. Alguém já viu um galão como este de água? Aqui está anotando 10 litros. E aqui nós temos uma caixa d'água que está marcando 1.000 litros, certo, pessoal? Então, vamos às atividades que estão aí no livro. A Maria Eduarda chamou seus amigos para tirar uma foto no escorregador e guardar de recordação. Vocês se lembram que as crianças estão passeando em um parque de diversões, né? Então, ela chamou ali os seus amigos para tirar uma foto com eles. Ela queria comprar uma fita para fazer uma moldura, para contornar toda a foto. Ela mediu e percebeu que a foto tinha 6 centímetros por 8 centímetros. Então, ela viu que tinha 6 centímetros na altura e 8 centímetros na largura. A loja só vendia pacotes fechados com as medidas indicadas nas etiquetas. Então, ela não conseguiu ir até a loja e comprar 6 centímetros, só tinha o pacotinho fechado. Então, lá na loja, ó, tinha essas 3 medidas. Tinha o pacotinho com 10 centímetros, com 20 centímetros ou com 30 centímetros. Ela precisava de alguma dessas medidas? Nós não sabemos qual a medida que ela precisa. Por quê? Porque nós precisamos calcular. Então, letra A. Sem fazer cálculos, na sua opinião, qual opção de fita você considera que será eficiente para contornar toda a foto? Então, esta foto aqui, ó, para dar a volta na foto inteira. Vocês acham que ela deve comprar a fita de 10 centímetros, a fita de 20 centímetros ou a fita de 30 centímetros? Pode fazer o X aí no seu livro, pessoal. Agora nós vamos realizar a atividade. Ó. Júlia comentou com Maria Eduarda que, para saber a quantidade de fitas para contornar a foto, é necessário calcular o perímetro, a volta completa. Calcule o perímetro da foto para saber exatamente qual é o tamanho da fita que Maria Eduarda precisa comprar. Então, lá na letra A, a gente colocou a nossa opinião, que nós achamos que ela poderia escolher. Agora, na letra B, nós vamos fazer o cálculo do perímetro. O que é o perímetro, pessoal? É a volta completa, aqui na imagem. Então, para dar a volta completa, ela vai precisar ó, de 6 centímetros aqui, mais 8 centímetros aqui, mais 6 centímetros aqui e mais 8 centímetros aqui novamente. Como nós podemos fazer isso em cálculos matemáticos, pessoal? 6 mais 6 mais 8 e mais 8. E aí, quanto será que vai resultar o total deste cálculo? Qual vai ser o total dessa conta, pessoal? Volta um pouquinho. Então, façam o cálculo aí no seu livro e descubra o número que vai resultar, né, aqui na nossa conta. Ele vai estar mais perto do 10 centímetros, do 20 centímetros ou do 30 centímetros? Aí você vai anotar qual deverá ser o tamanho da fita que a Maria Eduarda vai comprar. Tudo bem? Na próxima atividade, agora na página 106. Depois da brincadeira, Júlia e seus 3 amigos foram comprar suco na barraca de suco. Na barraca de suco eram vendidas garrafas com as seguintes capacidades. Então, tinha uma garrafinha de 1 litro, uma garrafinha de 1,5 litro, uma garrafa maior de 2 litros, certo? Então, a Júlia e os seus 3 amigos. Vocês se lembram da Júlia?
e dos seus amigos, ela estava na atividade anterior. Então, nós vamos relembrar. Ó, Júlia pegou copos com capacidade de 250 ml. Então, cada copo cabia 250 ml para beber o suco com seus amigos. Que garrafa ela deve comprar para que cada um beba 2 copos de suco? Então, vamos lembrar. Ó, a Júlia mais os 3 amigos que nós vimos na atividade anterior, né? Cada um deles, ela quer dividir 2 copos para cada um. Então, qual das garrafas de suco ela vai comprar para que seja possível dividir com esses 3 outros amigos que estão com ela? A garrafa de 1 litro, a garrafa de 1,5 litro ou a garrafa de 2 litros? Então, nós vamos relembrar o que nós já aprendemos, certo? Então, vamos fazer a distribuição? Então, cada copo tem 250 ml. Então, são 2 copos para a Júlia, 250 mais 250, 500 ml. Mais 2 copos para o Gustavo, que são 250 ml mais 250 ml, mais 500 ml. Se eu juntar os 4 copos de 250 ml, eu vou formar 1.000 ml, ou 1.000 mililitros, que é o mesmo que 1 litro. Então, 1 litro, a primeira garrafinha, que é de 1 litro, vai dar para os 4 beber 2 copos cada um? Não dá. Só deu para dividir entre a Júlia e o Gustavo. Então, vamos continuar distribuindo aqui. Mais 2 copos para a Maria Eduarda. Então, 250 mais 250, 500 ml. E mais 2 copos para a Maria Luísa. Então, eu já formei aqui, ó, mais 1.000 mililitros. E aí, pessoal? Cada um dos amigos recebeu 2 copos cada um? Sim. Como que eu faço isso? Agora, usando sinais matemáticos, olha só. 250 ml vezes 4 igual a 1.000 mililitros, que é o mesmo que 1 litro. Se eu tenho 8 copos, que é o que está lá na imagem, eu tenho 250 ml vezes 8, que é igual a 2.000 mililitros. Então, qual garrafa ela deve comprar para que cada um beba 2 copos de suco, pessoal? A terceira garrafa, que é a garrafa de 2 litros. Tudo bem? E aí, muito fácil as atividades de hoje, né, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Movimento Aprender Videoaulas 5º ano, e ativar o sininho, certo? E eu espero vocês para a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!